Devocional diário, série Jesus Orava, 4º episódio. Orando entre amigos. Meu irmão e minha irmã, que bom te reencontrar aqui no 4º episódio dessa série, Jesus Orava. Devocionais diários, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Se você tem gostado do nosso canal, do nosso trabalho, que é ajudar a fazer essa palavra ser levada a muitos lugares, se você quer ajudar o nosso time a continuar produzindo e tocar muitos corações, famílias, mundo afora, peço que você entre lá no nosso canal, vai aí no nosso devocional, no episódio de hoje, clique no botão Valeu, vai lá no Valeu Demais, deixa a sua mensagem e a sua contribuição para juntos multiplicarmos, espalharmos essa mensagem para muitos, para incontáveis lugares. Nessa série que temos falado sobre a vida de oração do nosso Mestre Jesus enquanto homem no tempo que andou aqui nessa terra, temos apontado que a autoridade dele se baseava em obediência e oração. Mostramos isso falando dos diferentes momentos onde Jesus orava, dando um baita testemunho, um bom exemplo e deixando essas dicas para mim e para você até hoje. Vimos no primeiro episódio que Jesus pelas altas madrugadas procurava lugares solitários para orar. Vimos também que antes das grandes decisões Jesus gastava muito tempo em oração. Vimos também no terceiro episódio que depois dos grandes eventos, os êxitos, sucessos, como por exemplo a multiplicação dos pães, Jesus procurava o Pai em oração. E hoje quero mostrar para você que Jesus orava com os seus amigos. Ele procurava orar com os seus discípulos mais íntimos, mais chegados. Jesus orava sozinho, é verdade, mas também com os seus amigos, dando um baita indicativo do que podemos fazer com os nossos amigos, além de curtir, desfrutar, comer, beber, viajar, passear. Quem sabe isso não vai afetar a nossa relação, mudando ela para melhor. Jesus procurava orar com seus discípulos mais íntimos. Quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 28 ao 36. Lucas 9, 28 ao 36. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Meu irmão e minha irmã, esse é o famoso episódio da transfiguração de Jesus, quando ele leva os discípulos mais íntimos, Pedro, João e Tiago, para o monte para orar. Temos falado aqui nesse episódio sobre a oração entre amigos, quando Jesus procura orar com seus discípulos mais chegados. Dentre os 12, ele tinha aqueles 3 mais queridos, assim. Isso não era acepção de pessoas, eram os mais próximos por suas características, histórias, relação com Jesus, talvez temperamentos. Pedro, João, Tiago. E ele convida esse povo para orar num ambiente de glória tão especial, aquilo que se tornou esse momento de oração, que a aparência do rosto de Jesus se transfigurou e ele começou a resplandecer, sua roupa, seu rosto. E junto com ele ali apareceram Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, interligando toda a história de Deus na humanidade, que falavam sobre um momento crucial da história, a morte de Jesus, aqueles acontecimentos que deveriam vir. E Pedro, João e Tiago despertam nesse momento, e eles ficam assim extasiados,
E eles viram a glória e aqueles 2 homens que estavam com Jesus. E quando eles se apartam de Jesus, eles ficaram tão impactados, pedindo para que Jesus fizesse 3 tendas para que eles habitassem aquele lugar da glória. Lembra daquela canção que diz que quem já esteve no ambiente da glória, outro lugar não quer? Mais ou menos assim diz a canção. E Jesus, vendo isso, ouvindo deles isso, compreendendo inclusive o seu vislumbre com a glória de Deus, seu impacto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e tem um outro significado que a gente não vai explorar aqui isso, hoje, agora. E entrando eles nessa nuvem, temeram. Na presença de Deus precisa haver temor. Quando eles saíram, ouviram aquela voz que dizia, e do próprio Pai, que Jesus era o Filho amado dele e que eles deviam ouvir a Jesus. Passou aquela voz, Jesus estava só. E aqueles homens ficaram perplexos, se calaram. Os amigos de Jesus tiveram uma profunda experiência sobrenatural, talvez uma das experiências sobrenaturais mais poderosas narradas nas Sagradas Escrituras, quando Jesus, junto com Moisés e com Elias, que já eram mortos, estão ali num ambiente de eternidade, de glória, porque deveria ser o ambiente onde estavam Moisés e Elias, não poderia ser terreno, ele não poderia ser físico. Esses homens estavam mortos. Elias, embora não tenha visto a morte, ele foi trasladado, mas ele já não existia mais no plano humano. Moisés, embora não se tenha achado o corpo dele, mas ele morreu velho de dias, como diz a palavra. E aí eles se reencontram com Jesus. E tudo isso quando Jesus chama os seus amigos para orar. Aliás, fica a dica, orar por amigos é algo poderoso, viu? Orar por e orar com. Tem um mistério aí, um segredo que a gente pode explorar. Já falamos sobre amor de amigos aqui numa das nossas séries, lembrando da história de Jó, que teve a sua sorte mudada, conforme narrado lá no capítulo 42 do livro de Jó. Jó tem a sua sorte alterada enquanto ele orava pelos seus amigos. Ah, meu irmão e minha irmã, você ora entre seus amigos? Ou você só desfruta da amizade? Tantos motivos a gente teria para orar, para concordar, para convergir em fé, em busca, em testificação, porque amigos se amam, se conhecem, se entendem, concordam, se ajustam, têm prazer. Quem sabe esse não é um ambiente onde há testificação e unidade de propósito em oração, em espírito, e aí o mover sobrenatural, a glória de Deus se manifesta, que o hábito de Jesus de orar com os seus discípulos mais íntimos, com aqueles que eram mais próximos dele, te inspire nesse episódio dessa série sobre a vida de oração de Jesus, e você passe a imitar o Mestre também nisso. Jesus orava nas altas madrugadas, Jesus orava antes das grandes decisões, Jesus orava depois dos grandes eventos, como a multiplicação dos pães, depois dos grandes sucessos. Jesus orava com os seus discípulos mais íntimos. Eu encontro você amanhã no 5º episódio dessa série, Jesus Orava. Deus te abençoe, até lá.